Bom, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite. Primeiramente, é um grande prazer poder falar um pouco da inovação que a gente vem praticando na Intercimente. Desafio número 1 é manter todo mundo acordado, né, às 2 da tarde num sábado, logo após o almoço. E tentar mostrar um pouco do que a gente tem feito, né? A gente construiu uma história de inovação na Intercimente e a gente acredita muito nela. Então, para começar, por que inovar, né? O que levou a Intercimente? Não sei se vocês conhecem, mas a Intercimente é uma empresa do Grupo Camargo Corrêa. É uma holding de cimento. A gente está em 40 países, tem 40 fábricas em 9 países. A gente fabrica cimento, tem um negócio de concreto e argamassa. Então é um produto bem básico e inovação no nosso mercado é bem básica também. Digamos assim, quando ela existe, ela revoluciona, porque muda completamente. Mas no dia a dia é muito difícil você ver inovação nesse mercado. No mercado como um todo, construção civil, né? Acho que está mudando, as coisas estão melhorando, mas a gente acreditou muito na inovação. Então eu vou passar um videozinho só para a gente quebrar o gelo e depois eu entro na palestra. Auxiliar, por favor, o videozinho. Vai lá, é só aqui, ó. Vou ficar aqui para facilitar a câmera. Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas eu acho ele muito bacana.
gente, é por isso que a gente tem que inovar, né? Não tem mais escolhas. Empresas, elas não têm mais a opção de não inovar. Não existe essa opção, né? Não tem como não inovar. Então, não importa se é tecnologia, a construção civil, a inovação, ela tem que fazer parte. Na Intercement a gente começou já há alguns anos e hoje a inovação faz parte da estratégia, ela é um valor da empresa. Então, muito mais do que ter uma área, ter alguém responsável, um processo, a Intercement de fato acredita que isso vai garantir o futuro dela, a perenidade do negócio e que ela precisa ter isso como um dos valores. Está totalmente alinhado à estratégia, esse é o nosso mapa estratégico, o nosso BSC, então a inovação faz parte dela. Tá? Ela é um dos direcionadores de estratégia da companhia e é super importante que isso esteja conectado. Tá? E agora eu vou contar um pouquinho como que a gente caminhou, então como que eu tô aqui hoje, por que eu tô aqui falando com vocês, então vou voltar um pouquinho no passado. A gente começou em 2009 com o que a gente chamou de inovação 1.0. No começo a gente tinha pouquíssimas pessoas envolvidas, era um grupo de pessoas. O Ricardo, na época, trabalhava lá com a gente, deu o nome do programa, ganhou uma viagem, né? Então, assim, era super caseiro as metodologias. A gente nem sabia que existia metodologia de inovação. As soluções eram muito de curto prazo e muito voltadas para os negócios da forma como ele era. E aí a gente começou a ver que aprendeu algumas coisas ao longo desse caminho e viu que não era a melhor forma de inovar, que inovação não era só um grupo de pessoas reunidos numa sala e que quisesse fazer inovação. E a gente foi aprendendo algumas coisas, né? Que primeiro, para criar uma cultura de inovação, não adianta ter uma caixa de sugestões e achar que isso vai fazer inovação. Inovação é muito mais do que isso. Inovação é processo, são pessoas, é cultura, é liderança. Não adianta achar que uma caixa de sugestão funciona a inovação, tá? E aí aqui a gente vai quebrando alguns mitos de tudo que a gente vinha ouvindo da inovação. Que as ideias devem vir da área de P&D e devem ficar só com elas. É super importante uma área de P&D, para algumas indústrias mais, para outras menos, né? Então, precisa ter, é necessário que tenha, que pense no longo prazo, mas ela não vem só do P&D. Ela precisa estar no dia a dia das pessoas, ela precisa ser cultura, ela precisa estar espalhada na organização. Tá? A melhor experiência de gestão do topo leva a melhor inovação. Isso é errado, a gente acredita que não é assim. Ou seja, se você colocar as mesmas pessoas para discutir os mesmos problemas, vão sair as mesmas soluções. Então, quanto mais diverso é o grupo, quanto mais diferentes experiências, idades, melhor é. Sempre para achar soluções você tem que envolver grupos muito diferentes e não achar que existe uma liderança e que a liderança sabe o que é melhor. Se ela soubesse, ela já teria feito, com certeza, dentro das organizações, né? Então, hierarquia na inovação não existe. A gente trabalha dessa maneira, não tem que existir hierarquia. Inovação não dá para ser ensinada, a gente acredita que dá. Inovação é algo que não é de um criativo, né? Então, assim, óbvio que tem gente que nasce com alguma coisa, né? Algum lado do cérebro mais envolvido que o outro e que vai ter uma boa ideia em algum momento, mas se ele não seguir alguns processos, a ideia não vai sair do papel. Então, inovação dá para ser ensinada e acho que estamos aqui todos porque acreditamos nisso, né? Vamos aprender a inovar e existem muitas formas disso. A inovação começa com novas ideias. A gente não acredita que a inovação comece com novas ideias. Para você gerar novas ideias, você precisa entender um contexto. Então, existe uma etapa antes muito importante para você fazer antes de gerar ideias. Não adianta colocar todo mundo. Se hoje eu chegasse aqui e falasse, gente, olha, vamos dar uma ideia para um pointer novo. Tá, mas por que um pointer novo? Qual é o contexto? É para que público? É para mim? É para uma criança? É para um idoso? Então, assim, nós precisamos entender o contexto antes de gerar ideia. Gerar ideia com base só no desafio não funciona. Pelo menos é isso que a gente acredita, tá? Aqui também não tem verdades absolutas, mas é coisas a serem questionadas. A inovação diz respeito ao produto e tecnologia. Nós, na Intercement, se a gente fosse inovar só em produto, ia ser muito difícil, né? Quantos de vocês já compraram cimento na vida? Uma vez na vida? Lembram da marca do cimento? Eu estou comprando direto.
Que marca que você está comprando? Votorantim. Pois é, então, já não está usando a nossa marca, tá vendo? Não é o melhor produto do mercado. Mas assim, é muito difícil, você não tem, sei lá, você deve ter escolhido a Votorantim porque você passou e viu, ou porque alguém da sua família usou. Não é uma coisa que é super gostosa. Nossa, que delícia, eu vou lá comprar cimento hoje, que bacana. Não é, né? Sempre está ligado a algum problema, que é obra e etc. Não é uma compra que você vai fazer daqui a um ano de novo, você talvez demore para fazer. Então, não dá para a gente pensar em inovar em produto. Lógico que produto tem sempre melhorias e eles precisam ser melhorados. Existe diferença de cimento. Hoje eu posso afirmar que sim, né? E é super perigoso, dependendo da mistura e da composição química do cimento, a coisa não parar de pé, né? Então, mas não é por aí. Então a gente acredita muito em processos, em forma de entregar, relacionamento com o cliente. Isso é que a gente vai inovar. Produto e tecnologia vem junto, são ferramentas para a inovação, tá? A inovação é arriscada. Se você seguir o processo e se você inovar da forma como deve inovar, não é arriscado. Você vai entregar algo para um público que quer receber aquilo, ou seja, a chance de sucesso ela é muito grande. Então não tenham medo de inovar, não tenham medo de propor inovações dentro de onde vocês estejam, se é numa startup, numa empresa grande, numa média, na vida de vocês. Inovação não é arriscada, tá? Inovação não é confidencial. Já foi isso o tempo que as coisas ficavam dentro da empresa. Não dá para a gente achar que a gente está fazendo algo ali secreto e que uma hora a gente vai lançar e que vai ser um sucesso. Tudo que eu estou falando aqui, provavelmente alguns já escutaram parte ou todo. Então, nada é secreto. Está tudo aberto hoje. É isso. Tem que compartilhar e tem que disponibilizar. Tá? E por último, a inovação vem depois da estratégia. A inovação, ela alimenta a estratégia, assim como a estratégia alimenta a inovação. Então não é uma coisa cíclica, quer dizer, cíclico, não é um depois do outro, não é um processual. Então em algum momento a inovação alimenta e fala assim, olha, talvez a gente tenha que mudar um pouco o rumo, e a estratégia dá os inputs para a gente saber quais são os caminhos da inovação. Tá? Com base em tudo isso que a gente aprendeu desde 2009, né, passou-se o ano. Em 2012 a gente entendeu que a gente precisava de fato dar um salto na inovação, porque de 2009 até 2012 a gente acreditava e praticava alguns mitos daqueles, né? Então estava muito mais focado no produto e etc. E aí em 2012 a gente criou um novo modelo, um modelo baseado em estratégia, metodologia, ferramenta e tudo que precisa ter para ter de fato uma gestão e um processo de inovação dentro da empresa, tá? Que tem essa cara, né? Tem essa arquitetura, bem quadradinha mesmo, de fato, mas ela basicamente são 3 metodologias, onde você tem uma metodologia exploratória, ou seja, que vai olhar para frente da empresa, a nova visão da empresa, 10 anos, 15 anos. É como se usasse a inovação para o planejamento estratégico. Na Intercement a gente fez isso, então a visão 2023 da empresa foi toda construída com base na inovação. A inovação radical, que busca aquelas inovações mais disruptivas e que vão gerar novos mercados, novos modelos, novos clientes. E a incremental, que é o dia a dia, que é quase como uma melhoria contínua, né? Ela se difere um pouco da melhoria contínua, mas é o que a gente usa de ferramenta para criar cultura de inovação na empresa. E aí você tem um monte de blocos de suporte que são necessários para você rodar essas metodologias. Tá? Entrando um pouquinho nas metodologias, o que é incremental para a gente, né? Então, a gente precisava integrar muita gente, várias localidades, como eu disse, somos 9 países, 4 línguas, espanhol, inglês, português e árabe. A gente tem operação no Egito. E a gente precisava que essas pessoas se falassem e gerassem ideias juntas, né? Então, a gente decidiu que a gente precisava fazer isso de forma online e colaborativa. Buscar gerar soluções simples e inovadoras com o maior número de pessoas possíveis. Então a gente criou um processo que é um processo muito baseado em tudo que tem de processo de inovação, que é parte da geração de ideias. Existe uma colaboração online numa plataforma, então todo mundo... Hoje em dia a gente tem um programa em cada país, então um país entra na sua língua, no seu ambiente, ele gera ideias para o mesmo desafio, depois... Abre-se uma colaboração global, então o mundo inteiro
Intercimente vê as ideias, colabora e depois a gente avalia e implementa. A implementação é muito importante porque é a responsabilidade de quem gerou as ideias ou o grupo que gerou a ideia. Tá? A área de inovação ela é pequena, nós somos 9 mil funcionários na Intercimente inteira, a área de inovação são 5 pessoas. Então a gente não teria como implementar todas as ideias que geram. Então as pessoas têm que saber, porque todo mundo gosta da ideia, né? É ótimo da ideia, mas realmente implementar é muito difícil. E a gente sempre fala, eu não sou medida pelo número de ideias que eu dou, eu sou medida pelo número de ideias que são implementadas, que trazem dinheiro novo para a empresa. Não adianta dar ideia que não vai resultar em nada, tá? Então essa é a cara da nossa plataforma, ela chama ClickLab, graças ao nosso querido Ricardo Mastrotti, que na época deu a ideia do Click, e hoje é tudo Click que a gente usa, né? Então a gente usou o Lab porque a gente... Como gastei, né? Exato. E... Então assim, a gente imaginou um laboratório de ideias e por isso do Lab. Então, como eu falei, a gente tem desafios globais que a gente lança. Isso é muito importante. A inovação, ela sempre tem que partir de um desafio. Ela nunca pode ser aberta, super aberta, nem muito fechada. Então, o principal motor de gerar boas ideias é você definir bem um desafio, tá? Então, a gente tem desafios globais, como eu falei. A gente tem desafios locais, ou seja, eu posso estar rodando um desafio no mundo e a unidade do Brasil fala assim, olha, eu tenho um desafio aqui que eu quero rodar também. Hora extras, por exemplo. Eu consigo paralelo na mesma plataforma, eu abro um ambiente só para as pessoas do Brasil e outra só para as pessoas do mundo. Eu tenho uma parte de inovação social, ou seja, na empresa a gente tinha uma área forte de responsabilidade social e tinha área de inovação. Em algum momento a gente falou, não faz sentido a gente não caminhar junto. E a gente tem usado a metodologia de inovação para gerar inovações sociais. Ou seja, vamos sim ter responsabilidade social, investir em projetos sociais, mas que estejam ligados à nossa cadeia e que faça sentido dentro de uma estratégia. E tem sido muito bacana, chama Co-Building. No futuro, talvez até a gente possa falar exatamente dele. E aí a gente tem o Innovation Academy também, porque a gente acha que inovação dá para ser ensinada e a gente quer que essas 9 mil pessoas saibam inovar e saibam aplicar as ferramentas da inovação. Então hoje a gente tem um programa de níveis, assim como o Seis Sigma, né? Primeiro, segundo, terceiro nível, a pessoa ela vai se capacitando online à medida que ela quiser e ela vai recebendo esses níveis. Então tudo isso funciona dentro da plataforma. Ela é multilínguas e mais do que multilínguas, a pessoa escreve na língua nativa dela e a outra lê na língua nativa dela. Então, escreve em inglês, onde tiver que escrever, eu vou ler em português. A página traduz tudo, todas as ideias, todos os comentários, todos os votos. Então, assim, ela é muito social e muito colaborativa e a gente tem tido bons resultados nessa plataforma. Foi implementada em agosto de 2013. Nem se prendam muito aos títulos, porque ela é super nossa, né? Então nem adianta explicar os desafios. Mas assim, para vocês terem uma ideia, o número de pessoas que foi aumentando, esse número hoje já é até maior, a gente está na faixa de 1.000 pessoas participando, totalmente de forma voluntária. A Intercimente em nenhum momento obrigou os funcionários a participarem. Ninguém tem meta ou remuneração variável atrelada a isso, a não ser eu, né, que sou responsável por fazer com que seja atrativo para as pessoas terem interesse, mas é voluntário, as pessoas estão participando e estão gerando ideias porque elas acreditam que isso traz valor. Hoje a gente tem um resultado em ganho real de 3,6 milhões, que a gente já retornou para a empresa. Tá? Isso é um pouco do que a gente tem da inovação incremental, então a inovação do dia a dia, que é difícil, mas a gente acredita que tem um valor aí. E aí a gente tem a metodologia radical, que é a metodologia normalmente mais legal, né? Que vão surgir as ideias diferentes, as que vão brilhar o olho da diretoria, dos acionistas, e que também tem um processo. Então, parte de um desafio. E aí a gente tem algumas fases. Eu vou passar um casezinho rapidinho e aí eu vou passando nas fases. Então a gente tinha o desafio de serviço a cliente. Já é algo muito diferente para uma empresa de cimento,
Na cadeia, a Intercimente vende para o distribuidor, ou seja, para uma pessoa que vai pegar o nosso cimento e vai vender para uma loja e depois para o consumidor final. Vende para home center, vende para a indústria, vende para a concreteira. A gente não tem contato com uma pessoa. Então a gente nunca enxergou esse cliente, o usuário. Eu não sei que o André está lá comprando, qual a dificuldade dele comprar ou não. Mas a gente falou, bom, a gente precisa começar a criar serviços e maximizar o valor percebido dos nossos clientes, tá? Então a gente fez uma etapa de descoberta. A etapa de descoberta foi justamente aquilo que eu falei. É a gente buscar inspiração, contexto para a geração de ideias. Essa é a etapa mais longa da metodologia. Essa metodologia dura uns 4 a 5 meses. A gente gasta uns 2 meses nessa etapa de descoberta. Cria-se todo um contexto. A gente pega ortodoxias, que são dogmas, necessidade do cliente, faz mapa de indústria, abre mão de todas as ferramentas que a gente tem, quer dizer, usa, né? Não abre, mas usa todas as ferramentas que a gente tem, faz entrevistas, workshops e gera insights. Então, no final dessa etapa, eu não tenho nada ainda, eu tenho somente insights, tá? Com esses insights em mãos, e isso aqui é uma foto nossa, né, de um dos dias de ideação, aí sim, a gente põe o mesmo grupo que participou na primeira etapa, a gente põe esse grupo para idear, para gerar ideias sobre aquele problema visto de diferentes formas. Então eu crio visões, eu tenho lentes diferentes daquele problema e aí as pessoas vão gerar ideia com base nisso, tá? Aqui são alguns números e aí o final disso são propostas de valor, porque ideia também é um fragmento. Então você precisa construir algo que tenha um público, que tenha um propósito, que você saiba como minimamente você vai entregar ou você vai operacionalizar aquilo. Você falar assim, sei lá, tira esse ar-condicionado e põe um central. É uma ideia, mas para que eu vou tirar? Esse não atende? Então assim, a proposta de valor é algo mais robusto, ela tem um benefício, ela tem um propósito, ela tem uma operacionalização já desenhada. Então é isso que a gente sai na primeira rodada que a gente fez, né, também montamos um espaço lindo, falou assim, não, chama todo mundo, diretoria, tal. Coloca um painel e é uma competição de ideias. Gente, ninguém falava nada com nada. Mas tinha um número lá, umas barras, contando os grupos, diretores separados. Chegou depois de 40 minutos, a gente tinha 804 ideias. A gente falou assim, meu Deus, quanta? E lia, era uma frase assim, tipo, recolher lixo, sei lá, queimar pneu. O que você faz com isso? É recolher lixo aonde? Queimar pneu aonde? Para quem? Ou seja, 800 ideias que não serviam para nada, que depois, juntas, elas podiam criar alguma coisa, mas elas não eram nada. Nunca mais a gente fez competição de ideias na empresa. Depois desse dia a gente falou, esquece competição de ideias, é coisas qualificadas que a gente precisa, tá? E aí você sai com o que a gente chama de domínio, que são espaços, né, de propostas que gerem o mesmo benefício. A gente cria uma visão para esse domínio. Para cada um dos domínios, a gente fala assim, qual que é a visão dele? Então eu tinha o domínio de conectividade, eu quero ter conexão 100%, né, com o cliente para que a Intercimente passe a ser a primeira escolha dele. Então, diferentes meios de se conectar ao cliente. E aí você cria trilhas, né, de cada uma dessas propostas e depois você povoa ela com aquelas propostas de valor. Então, esse é um domínio dentro daquele desafio. Eu tinha mais 2. E essas são algumas propostas de valor que a gente trabalhou, tá? Isso aqui é real, tá? Eu trouxe... Isso é verdade, saiu dessa maneira, foi assim que a gente começou a trabalhar. Com base nisso, a gente fala, bom, a gente tem um tempo que a gente imagina, é um roadmap mesmo. 3 anos a gente imaginava, e aí a gente põe o que a gente já tem de competência para fazer aquilo e vira o nosso mapa do futuro para cada um dos domínios, para cada um dos desafios. E aí entra numa fase de elaboração, porque a inovação não adianta também você ter ideia e sair fazendo, né? A gente tem escutado muito falar,
prototipa, constrói pequeno, testa com algum grupo de usuários. Lógico, não dá para ser seu pai, sua mãe, porque eles já estão tendenciosos. Vai com quem opina e tal, né? Não é? Ele vai falar, não, é uma ótima ideia. Então, vai com quem opina, testa, volta para casa, reconstrói, vai de novo, até você lançar. Então, hoje, né, o Lean, que tanto falam, as startups vêm trabalhando, é isso. Tem que elaborar, tem que prototipar. E a Intercement, não é porque ela é uma grande empresa, que teoricamente tem recurso, que não vai fazer isso. O recurso da inovação é muito limitado, então a gente tem que ser muito eficiente. Então a gente criou, hoje a gente tem a Neogera, é uma empresa só para investir em startups. O grupo, a Intercement, definiu que precisaria criar essa empresa. Essa empresa foi criada, ela chama Neogera Investimento e Inovação, e ela tem um portfólio de coisas embaixo dela, tá? A gente decidiu fazer aceleração corporativa. Tem um parceiro, que é a Aceleratec. Depois, se vocês quiserem pesquisar, ela é super reconhecida, é uma aceleradora grande em São Paulo, ela já está na 5ª turma de aceleração. E aí a gente começou assim, bom, nós precisamos misturar. Então, alguns eu vou pegar intraempreendedores. É óbvio que na empresa tem um monte de gente que quer empreender. E dá para empreender dentro da empresa, dá para ser uma carreira. Então, alguns projetos a gente chegou, identificou dentro da empresa e falou, olha, agora você não trabalha mais nesta baia aqui, você vai trabalhar junto com a startup. Você vai ser uma startup, você vai ter autonomia de startup, com os recursos de startup, esquece que você é Intercement e vai embora, vai para o campo e vai conseguir, e traz alguma coisa nova, tá? Outros a gente falou, não, vamos trazer times de fora, vamos investir. A gente tem mentores tanto internos quanto externos para esse mix de coisa. Como é que funciona mais ou menos? Antes a gente ia da experimentação direto para a operação. A gente achava que fazia todo sentido. É comercial, vai para comercial, é logística, vai para logística. Não, agora a gente para aqui, a gente faz o que eles chamam, né, de processo de aceleração, ou seja, uma fase de busca muito intensa, que dura 4, 5 meses, que é o que as startups vivem junto de uma aceleradora. Qual é o seu produto, para quem você vai vender, sai vender, faz os leads, volta, como é que você vai distribuir, como é que você não vai. E a partir daqui, a gente entra numa fase de execução. O importante é legal saber que nessa primeira fase, normalmente a Intercement dá um dinheiro, que é um capital muito pequeno, varia de 50 a 100 mil reais para cada ideia. É muito pouco. Nesse momento aqui, que seria na aceleradora o momento em que o investidor de fora, um fundo, pudesse investir mesmo, a gente chegou e combinou com a nossa diretoria que assim, a gente vai lá e apresenta para a empresa como se eles fossem um investidor, para ver se eles querem. Se eles não quiserem, a gente tem autonomia para tentar vender para alguém de fora. Mas eles são os primeiros a verem e criticarem aquilo, tá? E aí depois dessa fase de busca que dura mais ou menos 1 ano, aí sim a gente vai transformar e vai virar um negócio de fato da empresa. Tá? Hoje a gente tem esses 3 projetos, o Intercement Express, que é comercializar cimento de uma forma mais customizável e conveniente. O André é um funcionário da empresa. O Olupa, que começou com um nome que era parceria com o Canal Indústria, e hoje ele é um site de venda de bloco de cimento, então é um marketplace de bloco, é super diferente. Vocês podem acessar o lupa.com, acho que é só .com ou .com.br, eu não lembro exatamente. A Grace também é funcionária da empresa. E aqui o Intercement Digital são plataformas, e aí a gente está buscando startups fora e está investindo em algumas startups. E aqui é o nosso ecossistema de uma forma geral, né? Então, assim, a gente trabalha muito cultura, formação de rede, programa de capacitação. Essa é a base da nossa inovação. A gente faz convênio com universidades, centros de pesquisas. O P&D é importante, a gente sabe que precisa. A ciência ajuda muito e a gente não pode deixar ela distante. A gente tem metodologias, tanto para disseminar também cultura, mas que tragam ganhos, para trazer inovação radical e para pensar o futuro como um todo. Obrigada, gente. Valeu.